Isso é uma afronta, não ao ser humano, é afronta ao Criador. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto está pecando, diz o apóstolo Paulo. Jesus, quando apresentou o herói do amor fraterno, ele escolheu um samaritano, que era considerado o maior herege de Israel, eram os samaritanos. Eles eram filhos de uma abominação diária, proclamados pelos judeus religiosos no pôr do sol, que declaravam: malditos sejam todos os samaritanos. E eles vinham fazendo isso já há alguns anos, desde que Jesus tinha 19 anos, quando um samaritano louco entrou no templo de Jerusalém, jogou ossos humanos no altar. O ódio já era milenar, quase milenar, era secular, um ódio entre os dois grupos, Israel e o antigo reino norte de Israel, que acabou circunscrito aos samaritanos, e um ódio, um supremacismo de Jerusalém, dos judeus, contra os samaritanos, horroroso, feio, um apartheid nojento. E os samaritanos eram irmãos que se miscigenaram no exílio deles, samaritanos, que era o exílio de Israel Norte. E os judeus de Jerusalém, que foram para o seu próprio exílio e não se misturaram, passaram a se sentir maiores, superiores. É o velho supremacismo nojento. E esses, Jesus diz, que passam batido pela carência, como o sacerdote, o levita na estrada, o homem todo arrebentado. Foi um samaritano que parou, que levantou, que carregou, que cuidou, que tratou das feridas, que botou numa estalagem, que pagou adiantado pela hospedagem, e disse: e se ele ficar mais tempo do que eu previ aqui no adiantamento, quando eu voltar, me diz a diferença que eu pago tudo, mas cuida dele aqui na estalagem até a minha volta, que nada lhe falte. E Jesus disse que esse é o exemplo do homem que agrada a Deus. Não tem nada a ver com o dogma dele, com as doutrinas dele, com as confissões de fé. A confissão de fé dos samaritanos não era ortodoxa nem um pouco. Eles tinham, inclusive, entre os samaritanos, crenças de natureza reencarnacionista, por exemplo. Eles tinham seus próprios cultos, lugares de cultos. Eles violavam as ortodoxias e os protocolos da religião oficial, do judaísmo. Praticavam seus cultos até hoje. Os judeus, depois do ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi destruída, pararam de cultuar. Com a destruição do templo, os judeus não fazem, não, eu disse pararam de cultuar, não, pararam de sacrificar, porque os judeus só têm a permissão de sacrificar no templo. E o templo foi destruído. E há 2000 anos que eles não têm templo. Eles cultuam nas sinagogas. Mas os samaritanos, até hoje, fazem sacrifícios de cordeiros, de carneiros, de animais, ao Deus dos seus antepassados, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles são irmãos que se misturaram. Essa mistura é que faz os judeus terem o antagonismo que é mantido até hoje, porque os samaritanos de ontem são os palestinos de hoje, morando lá na Cisjordânia, em Nablus. Tem palestino com samaritanos, mas eles convivem bem. O supremacismo de Jerusalém é que é nojento em relação a eles, o supremacismo dos fanáticos religiosos. Mas o Salmo diz: feliz é aquele que enxerga a necessidade do outro e a socorre. Esse é um ser humano que está semeando sementes de felicidade, de graça, na sua própria vida,
na sua existência, porque ele tem esse coração que socorre, que acode. Isso é agradável diante de Deus. O que se diz na sequência é: o Senhor o livra no dia do mal. Ele que evita o mal do próximo, que socorre, que acode a necessidade humana, à medida em que ele faz isso, ele, sem que seja barganha, Paulo diz, escrevendo aos Colossenses e aos Filipenses, ele aumenta o crédito. Não é um crédito para negociação, é uma expressão de natureza bancária que Paulo usa. E que Jesus também usa em Mateus 24, quando ele diz para o homem que sentou em cima do talento e não multiplicou, ele diz: tu podias ter pelo menos colocado no banco para que na minha volta eu recebesse com juros. Então, a ideia do crédito, de que quanto mais você faz e você acode o necessitado, isso não cai num buraco negro. Isso não é devorado pelo nada, não se transforma em coisa alguma. E se transforma de maneira benigna, sem barganhas, porque isso não deve ser objeto de cobrança, e nem tampouco de certeza de estocamento de qualquer coisa diante de Deus. Todavia, a realidade espiritual é essa, é que você não é esquecido. Há uma quantidade enorme de salmos que dizem que o bem praticado não é esquecido. E como diz, inclusive, o Novo Testamento, acerca de Cornélio, que praticava o bem, Atos 10, e diz que as tuas obras subiram para a tua memória diante de Deus. As tuas boas obras subiram como memória diante de Deus. Viraram um memorial que não será esquecido. Por isso, feliz é aquele que acode o necessitado, que tem coração espontâneo, não é barganha. É algo que ele não pode evitar, ela não pode evitar. Viu? Não dá para fingir que não viu. Não dá para desver. E então age. E o Senhor o livra no dia do seu mal.